Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Sabendo que muitos haveriam de duvidar do que disseram acima, a saber, que os judeus não o quiseram receber e os gentios o receberam prontamente, o Senhor responde aos seus pensamentos, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, a ti que fizestes os céus e governas na terra, ou, literalmente. Santo Agostinho. Se Cristo, que está muito longe de todo pecado, diz: Eu confesso, deduz-se que a confissão não é própria somente de quem peca, mas é também, às vezes, de quem louva. Nós confessamos, pois, seja louvando a Deus, seja nos acusando. Quando disse eu te confesso, quis dizer eu te louvo, e não eu me acuso. São Jerônimo. Que ouçam aqueles que caluniam o Salvador dizendo que não nascera, mas que fora criado, que Cristo chama seu Pai de Senhor do céu e da terra. Mas, se ele é uma criatura, e a criatura pode chamar seu Criador de seu Pai, foi uma tolice não o chamarem igualmente de seu Senhor, Senhor do céu e da terra, ou, semelhantemente, de Pai. Ele dá graças a Deus por ter revelado aos apóstolos o mistério de seu advento, o qual os escribas e os fariseus, que se tinham por sábios e prudentes, ignoravam. Por isso segue: porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Santo Agostinho. Sob o nome de sábios e doutores, entende-se os soberbos, conforme manifesta o Senhor pelas palavras: revelaste aos pequeninos. E quem são os pequeninos, senão os humildes? São Gregório Magno. E não acrescenta: revelaste estas coisas aos tolos, mas aos pequeninos, com o que condena o orgulho e não a acuidade de espírito. São João Crisóstomo. Ou, ao dizer aos sábios, não se refere à verdadeira sabedoria, mas àquela que pareciam ter os escribas e os fariseus, por sua eloquência. E por isso não disse revelaste estas coisas aos tolos, mas aos pequeninos, isto é, aos simples ou rústicos. Com isso, nos ensina a fugir do orgulho e a zelar pela humildade. Santo Hilário de Poitiers. Para os sábios estão ocultos os segredos e as virtudes das palavras de Deus, mas para os pequeninos eles são revelados. Aos que são pequeninos em malícia, mas não em inteligência. Aos que são sábios por causa da presunção de sua estupidez, e não por causa da prudência. São João Crisóstomo. É causa de alegria que tenham sido revelados a estes, terem sido ocultados àqueles, não é causa de alegria, mas de pranto.
Ele não se alegra por isso, mas por saberem eles o que os sábios não sabem. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor confirma, segundo o juízo da vontade do Pai, a equidade do fato de todos aqueles que não quiserem se fazer pequenos diante de Deus se tornarem estúpidos em sua própria sabedoria. Por isso disse: Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. São Gregório Magno. Estas palavras nos dão uma lição de humildade, a fim de que não pretendamos discutir temerariamente os juízos divinos sobre a vocação de uns e a desaprovação de outros, manifestando-nos ao mesmo tempo que não pode haver injustiça naquilo em que ele, que é justo, tanto se compraz. São Jerônimo. Com estas palavras, também pede a seu Pai, com muita ternura, que culmine a obra começada nos apóstolos. São João Crisóstomo. Tudo o que o Senhor disse aos discípulos nesta passagem torna-os mais precavidos, porque é natural que, tendo expulsado demônios, tivessem um conceito elevado de si mesmos. Ele os reprime porque o que se fizera em seu favor não era resultado de seus esforços, mas da revelação divina, e por isso os escribas e os fariseus, tendo-se por sábios e prudentes, caíram por causa de seu orgulho, donde resulta que, se nada do mistério divino foi revelado a eles por conta do seu orgulho, vós deveis sempre temer e ser pequeninos, pois isto fez com que gozasseis da revelação. E como disse Paulo, Deus entregou-os a paixões de ignomínia. Não disse isso para afirmar que é Deus quem produz esse efeito, pois Deus não opera o mal, mas atribuiu a eles a causa. Por esta razão disse: ocultaste estas coisas aos sábios e doutores. E por que razão as ocultou? Ouve Paulo dizendo: porque, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ao dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, a fim de que ninguém pensasse que dava graças ao Pai porque estivesse privado desse poder, o Senhor acrescenta: tudo me foi entregue por meu Pai. Quando escutardes que tudo me foi entregue por meu Pai, não deveis entender nada que é humano, pois este modo de o Senhor se expressar é para nos fazer compreender que não são dois os deuses gerados, porque no mesmo momento em que ele foi gerado, foi feito Senhor de todas as coisas. São Jerônimo. Porque se interpretarmos esta passagem segundo a nossa frágil maneira de ver as coisas, admitiremos que, a partir do momento em que aquele que recebe passa a ter, aquele que dá passa a não ter. Ou também, por todas as coisas me foram entregues, pode-se entender não o céu, a terra, os elementos e tudo mais que Deus fez e criou, mas todos aqueles que, mediante o Filho, têm acesso ao Pai. Santo Hilário de Poitiers. Ou também, expressou-se desta maneira para que ninguém julgasse haver nele menos coisas do que há em Deus. Santo Agostinho. Porque, se tem menos poder que o Pai, não tem todas as coisas que o Pai tem. E no ato de gerar o Filho, o Pai deu a ele o poder porque deu o que há em sua natureza, aquele que foi gerado de sua natureza. Santo Hilário de Poitiers. Em seguida, nos demonstra que, no conhecimento mútuo entre o Pai e o Filho, não há nada no Filho que não existe no Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. São João Crisóstomo. Por este mesmo fato de ninguém conhecer o Pai senão o Filho, manifesta-nos ocultamente que são da mesma natureza, como se dissesse: porque alguém se há de admirar que eu seja Senhor de todas as coisas, tendo eu uma coisa superior a todas elas, a saber, conhecer o Pai e ser de sua mesma natureza. Santo Hilário de Poitiers. Pelo conhecimento mútuo, nos ensina que o Pai e o Filho são a mesma natureza, de maneira que aquele que conhece o Filho também conhecerá no Filho o Pai, já que este entregou ao Filho todas as coisas. São João Crisóstomo.
Quando disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, não quis dizer que todos o desconheçam completamente, mas que ninguém tem o conhecimento que o Filho tem do Pai. O mesmo deve-se entender com respeito ao Filho. Não se trata de um Deus desconhecido, como afirmou Marcião. Santo Agostinho. Finalmente, como a natureza divina é inseparável, basta às vezes nomear o Pai ou o Filho somente, não se separando dos dois, por isso, o Espírito, que é chamado propriamente de Espírito de verdade. São Jerônimo. O herege Eunômio deveria se envergonhar ao reivindicar um conhecimento do Pai e do Filho tão grande quanto aquele que o Pai e o Filho possuem um do outro, porque se insiste nisso e sustenta sua loucura na seguinte passagem: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Respondemos: uma coisa é conhecer por igualdade de natureza e outra por graça de revelação. Santo Agostinho. O Pai é revelado por seu Filho, isto é, por seu Verbo, pois, assim como as palavras que proferimos revelam, de um modo temporal e transitório, a si mesmo e aquilo de que falamos, quanto mais o Verbo de Deus pelo qual todas as coisas foram feitas. Esta palavra nos revelou o Pai enquanto Pai, por ser o mesmo e da mesma forma que o Pai. Quando disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, não disse, e a quem o Pai o quis revelar. Mas, quando disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, acrescentou, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas isso não quer dizer que o Filho não possa ser conhecido senão pelo Pai. O Pai pode ser conhecido não só pelo Filho, mas por todos aqueles a quem o Filho o revelar. Assim dizemos que, por revelação do Filho, conhecemos o Pai e o Filho, porque o Filho é a luz da nossa inteligência. E no que segue, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, compreendemos não só o Pai, mas também o Filho, porque estas palavras estão relacionadas às anteriores, porque o Pai é expresso por seu Verbo, e o Verbo não só declara aquilo que por ele é declarado, mas também declara a si mesmo. São João Crisóstomo. Logo, se revela o Pai, revela-se também a si mesmo. Não o disse por ser evidente, e disse o que precede para o caso de alguém o colocar em dúvida. Também nos demonstra que está tão identificado com o Pai que é impossível chegar ao Pai senão mediante o Filho, e era principalmente isto o que escandalizava, porque o entendiam como contrário a Deus, e é esta crença o que tratou de destruir por todos os meios. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.